Olá, tudo bem com vocês? Por que será que a testagem de coronavírus se mostrou um desafio tão grande? Especialmente um desafio de infraestrutura, ou seja, de capacidade laboratorial para o diagnóstico dessa doença. Por que será que nós temos os tais testes lentos e os testes rápidos, os testes que precisam ir para o laboratório ou não? Primeiro que eu tenho um problema. Na minha concepção, teste rápido é este aqui, que o cachorrinho simplesmente fareja e já te dá o resultado. Qualquer coisa mais lenta que isso já não é mais um teste rápido. Então talvez esse conceito ele precise ser melhorado para deixarmos a compreensão do que está sendo detectado mais precisa. Vamos lá? Quais são então os tipos de teste para o diagnóstico da Covid-19 que são disponíveis? Vocês devem escutar muito na mídia que existem os testes rápidos, mas se existe um teste rápido, eu preciso do antagonismo do mesmo, que seria o quê? Um teste lento? Por que eu faço um teste lento se eu posso fazer um teste rápido? Tem alguma vantagem em demorar mais? A gente pode entender então que estes tipos de designações eles não são adequadas e nós precisamos qualificar o debate sobre esses testes para quê? Para entendermos o que eles detectam e qual é a resposta dos mesmos, porque isso é extremamente importante na interpretação desses nossos resultados. Assim sendo, eu vou falar que nós temos testes que vão detectar a imunidade adquirida, ou seja, se aquela pessoa já entrou em contato com o SARS-CoV-2, que é o patógeno causador da Covid-19, e desenvolveu resistência. Ou seja, este tipo de teste, que convencionalmente é chamado de teste rápido, ele não necessariamente está detectando que você está com o vírus. Ou seja, ele não serve para me auxiliar no processo de isolamento de pessoas que estão possivelmente contaminadas. Porque uma pessoa que tem um resultado positivo para ele, diz que ela já desenvolveu imunidade, mas não necessariamente que ela está com o vírus naquele momento contaminando outras pessoas. Esse teste, então, ele é baseado na detecção de anticorpos no sangue circulante da pessoa que propiciam a imunidade, ou supostamente propiciam essa imunidade. Para detectarmos esses anticorpos, nós justamente vamos utilizar aqui a região do anticorpo que identifica as proteínas de SARS-CoV-2, confrontando com antígenos, ou seja, nós produzimos em laboratório pedacinhos de SARS-CoV-2 e nós confrontamos o sangue de um paciente com esses pedacinhos de SARS-CoV-2. Caso eu tenha um encaixe, caso eu tenha uma reação aqui, eu, consequentemente, consegui realizar esse nosso diagnóstico e tenho um resultado positivo de que aquele paciente já foi confrontado com a doença. E como eu posso descobrir se o paciente está doente agora, ou seja, se ele está potencialmente contaminando outras pessoas e deve se manter em isolamento para evitar a propagação da doença? Nós podemos realizar ensaios que façam a detecção do vírus, ou seja, de uma infecção ativa. Nós normalmente vamos detectar não o vírus em si como um todo, mas especificamente o RNA desse vírus utilizando métodos moleculares. Métodos moleculares como, por exemplo, a RT-PCR, que seria o padrão ouro para o diagnóstico, a técnica mais considerada correta e com uma taxa de erros inferior. Então, isso não necessariamente é lento por si só. É porque é um teste que é baseado em um outro princípio e ele demanda de um passo específico que é um grande gargalo, o passo de extração do RNA. O processo de você pegar o vírus, lisar esse vírus e purificar a molécula de RNA para que os constituintes do vírus, ou mesmo os constituintes da amostra, células do paciente, resto de saliva, de sangue, de outras amostras que estão ali presentes, podem atrapalhar o processo da realização, por exemplo, da nossa transcrição reversa e da nossa PCR. Se por acaso você quiser saber como ocorre a extração de RNA, dá uma conferidinha aqui neste vídeo. Nós podemos tentar deixar esse teste, que é considerado lento por conta desses vários passos de extração do RNA, em um teste um pouco mais rápido se eu puder pular esse passo. Por isso, nós estamos tentando estratégias que envolvem a degradação, ou seja, o rompimento e a lise desse nosso vírus, utilizando temperatura. Então, por exemplo, numa RT-PCR, eventualmente eu preciso aquecer esse meu material. Seja aquecendo ele a 95 graus Celsius ou aquecendo mesmo a 65 graus Celsius, onde eu tenho a transcrição reversa ocorrendo. Isso acaba por iniciar o processo de lise desse nosso material. Eventualmente, só um breve aquecimento a 95 garante a lise do material e o mesmo pode ser utilizado em ensaios de detecção. Assim, eu explodo com o meu vírus, exponho o RNA do mesmo e permito a detecção. O problema é que, como eu vou manter todo o resto dessa nossa explosão do vírus, o que teremos ali são inibidores que
podem reduzir a sensibilidade da nossa enzima. Uma maneira de aumentar a sensibilidade dentro desse contexto é utilizar uma fonte de material que apresente uma maior quantidade de vírus. Por isso, por exemplo, que alguns testes como esse da Mendelix, que você pode entender como funciona aqui neste outro vídeo, eles permitem o diagnóstico a partir de saliva. Ou seja, a saliva ela vai conter uma quantidade maior de vírus do que o suave nasofaríngeo, ela é mais fácil de coletar, e então uma quantidade menor da mesma, com menos risco e exposição dos agentes de saúde envolvidos, eles vão conseguir diagnosticar um paciente pela presença ou não do RNA do vírus, ou seja, se aquele paciente está ativamente contaminando outros pacientes e precisa ser isolado. Conseguiram compreender a diferença entre os tipos de teste? Caso você queira voltar em algum trecho do vídeo, utilize aqui a minutagem na descrição ou então os capítulos na timeline do YouTube. Até mais e bons estudos!